Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema homossexualismo, um choque com as Escrituras. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus criou a humanidade de uma maneira bem específica, macho e fêmea. A Bíblia diz em 1 Gênesis 27, contundentemente, criou Deus o homem à sua imagem. À sua imagem, Deus criou e fez macho e fêmea. Portanto, se Deus tivesse a intenção de que o homem fosse homossexual ou bissexual, o fato de criá-lo dessa maneira estaria permeando a Bíblia toda em outros relatos com respeito à natureza humana, mas não está. O único padrão defendido e mantido nas Escrituras é o padrão da heterossexualidade. A criação de Deus, de um homem e uma mulher, para serem marido e esposa, é o padrão da sanção de Deus, das relações sexuais, morais, dignas e abençoadas, e normais. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7,2, ele diz que existe somente uma saída moral legítima para o caminho deixado por Deus para o sexo: o casamento monogâmico e heterossexual. E, meus irmãos, nenhuma pesquisa mostra, e nenhuma pesquisa tem base orgânica para provar a homossexualidade. Cientistas renomados do mundo inteiro se recusam a afirmar que o homossexualismo tem origem biológica. Portanto, a ideia de que os homossexuais nasceram homossexuais é uma fantasia. Não é uma verdade, porque isto não tem base científica. Deus, ele não criou meio termo. Deus não criou um ser humano que em determinado momento pudesse assumir funções híbridas. Não. Deus se opõe ao homossexualismo em todas as épocas. Na época dos patriarcas, Deus se opôs ao homossexualismo. Gênesis 19. Na época de Moisés, Deus se opôs ao homossexualismo. Levítico capítulo 18. Na época dos profetas, Deus se opôs ao homossexualismo. Ezequiel 16. Na época do Novo Testamento, Deus se opôs ao homossexualismo. Romanos capítulo 1. É preciso entender, irmãos, que o homossexualismo não é uma condição psicológica. Os homossexuais não precisam de psicoterapia. Porque o homossexualismo não é uma doença. Os homossexuais precisam, sabe de quê? De arrependimento, para receber o perdão de Deus e serem salvos. Portanto, o homossexualismo, diz o apóstolo Paulo em Romanos, que é uma paixão infame. O homossexualismo, ele destrói o corpo, diz o apóstolo Paulo, e traz consequências, sofrimentos perpétuos à alma humana. Quando um homossexual diz, não, eu sou homossexual porque nasci assim, isso é acusar Deus. Ele está afirmando de que ele é homossexual porque Deus o fez homossexual. Então, nesse raciocínio, o ladrão também pode dizer, eu sou ladrão porque Deus me fez ladrão. O criminoso também pode dizer, eu sou criminoso porque Deus me fez criminoso. Portanto, sendo assim, todo mundo vai culpar Deus pelo seu comportamento degradado, corrupto e pecaminoso. Outras pessoas dizem assim, para defender o homossexualismo, dizem assim, eu sou pastor homossexual. Isso é engano.
Porque a Bíblia, ela não diz que o pastor seja marido de um só homem. Não, a Bíblia diz que o pastor seja marido de uma só mulher. Então isso é uma contradição bíblica. Os defensores do homossexualismo geralmente dizem assim: o importante é o amor. O amor é a única questão fundamental e importante. Não interessa se é homem com homem, mulher com mulher, tendo amor, é correto, está tudo certo. Minha pergunta é o seguinte: pode um comportamento promíscuo, pecaminoso, ser amoroso? De maneira nenhuma. Outras pessoas dizem: o homossexualismo é um direito civil, é outro engano. Isso não é correto, pois um erro moral nunca pode ser um direito civil. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, referindo-se aos homossexuais de Sodoma, ele é taxativo, ele chama os atos dos homossexuais lá em Sodoma como atos ilícitos, degradentes, horripilantes. Portanto, meus amados irmãos, tem pessoas ainda para defender, dizem assim: não, mas Jesus na Bíblia não fala sobre homossexualismo. Jesus nunca falou com a palavra homossexual, homossexualismo. Então o fato de Jesus nunca ter mencionado especificamente a palavra homossexual ou homossexualismo, isto não quer dizer que tem aprovação dele. Aliás, Jesus, ao se referir ao plano de Deus para a sexualidade, Jesus reafirma o que está escrito lá no Antigo Testamento sobre o casamento heterossexual e monogâmico. Isto Jesus diz em Mateus capítulo de número 19, versículo 4 e 5. Portanto, o fato de Jesus nunca ter falado a palavra homossexual ou homossexualismo não quer dizer que tem aprovação bíblica. Porque, por exemplo, a palavra sequestro não tem na Bíblia. A palavra, por exemplo, tráfico de drogas não tem na Bíblia. Prostituição infantil não tem na Bíblia. No entanto, essas coisas são pecados, embora não esteja na Bíblia. Portanto, o que nós temos que raciocinar é o seguinte: é o que interessa. O que interessa é exatamente os princípios inegociáveis de Deus para a moralidade e a dignidade humana. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, fiquemos atentos para mostrar esse comportamento deturpado, antibíblico, que é o comportamento homossexual. Nós temos que, com amor, mostrar a todo homossexual que ele está em pecado, que nós o amamos, por isso que mostramos a verdade para eles, e que eles precisam de um arrependimento, de perdão e de salvação. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Que louvado seja o Senhor nosso Deus nesta hora. Que Deus abençoe a você e a sua família, é o meu desejo. Louvado seja Deus. Amém.